Eu gostava, então, agora de dar início a este debate. Novamente falar sobre as regras do jogo. Cada pessoa terá 3 minutos para falar. Nós agrupamos os temas em, se quiserem, 7 grandes temas, desde o crescimento urbano acelerado e desordenado, aos espaços e equipamentos públicos de qualidade, à mobilidade e transportes, ao ambiente urbano, espaços verdes e poluição e clima urbano, à energia, às assimetrias sociais, intervenção social e cidadania, e urbanismo e planeamento, e depois as empresas. Não vou no início chamar algumas pessoas para fazerem intervenções, depois fico à espera que levantem o dedo se quiserem intervir sobre estes temas. Mas antes de começarmos especificamente com as vossas intervenções, eu gostava de passar mais 2 ou 3 minutos a falar de porque é que nós escolhemos este tema da sustentabilidade urbana para discussão. E acho que uma das razões, há várias, mas uma das razões mais importantes é que foram feitas uma série de previsões nos anos 70 e 80 sobre a evolução da questão, por exemplo, associada com a utilização de energia pelo mundo e os impactos climáticos que iam ter, e todas essas previsões estão-se a constatar que estão a acontecer. De facto, as concentrações de CO2 no nosso planeta já ultrapassaram os 400 partes por milhão. As medições iniciais do Charles Keeling mostravam que era nessa direção que isso ia, e está confirmado. A temperatura do planeta, em média, já aumentou quase 1 grau centígrado desde que isto está a acontecer. São de 83 mil espécies que foram estudadas, 24 mil estão em risco de extinção, e aquilo que tinha sido previsto em relação à alteração dos grandes consumos de energia, que naquela altura eram principalmente os Estados Unidos, hoje em dia a China consome e produz o dobro de CO2, consome o dobro de energia e produz o dobro de CO2 que os Estados Unidos produzem, e só a China, os Estados Unidos e a Índia produzem mais de metade do CO2 que é produzido no planeta. E se os chineses e os indianos e muitos outros países quiserem viver com os mesmos níveis de consumo de energia que os americanos usam, estes números vão ser muito mais assustadores. E, portanto, é claro que tem que haver uma alteração na utilização de energia. A segunda grande razão tem a ver com o facto de que o mundo já é principalmente urbano. Ele passou há poucos anos a constituir mais de 50% da população em níveis urbanos. Está previsto que no ano 2020 54% da população será urbana. No ano 2030, daqui a pouco, será perto de 60% da população em nível urbano, e na Europa estes números aproximam-se dos 80% a nível urbano. Depois também é preciso perceber que o crescimento da população mundial continua. Quer dizer, nós, nos anos 70, o incremento era de 2,3% ao ano, agora está à volta de 1% ao ano, portanto, nós estamos a aumentar a nossa população em 65, 70 milhões de pessoas todos os anos, e mais de metade dessa população está a ir para os centros urbanos. E, portanto, a questão dos centros urbanos é fundamental. Terceira grande razão, que é se calhar menos falada, é que os centros urbanos e as megacidades são aquilo que se chamam ilhas de calor. A diferença de temperatura entre o interior destas cidades e o resto do país pode chegar a 5 graus centígrados. E, portanto, os efeitos das alterações climáticas a nível global vão ser muito mais fortes nos centros urbanos. Há uma série de outras razões. A questão da alimentação é uma delas. Nós, durante o fim do século passado, a produção de comida per capita tinha aumentado. Desde o fim do século passado até hoje, a produção de comida
per capita tem diminuído, e há outros problemas muito complicados. Há muitos países em que mais de 50% da população adulta é obesa e mais de 50% da população infantil tem peso a menos. E, portanto, isto são números que nos devem preocupar nas cidades aquilo que está a acontecer e que as pessoas percebem é que muitas daquelas grandes diferenças entre os que têm muito e têm pouco nos países também acontecem nas cidades. Os bairros pobres e os bairros ricos continuam a aumentar por esse mundo fora, e os problemas de alimentação, de saúde, de transportes, de energia nas cidades estão também todos a aumentar. Há uma questão que eu também só soube há muito pouco tempo, é que o consumo de alimentação hoje em dia não é só humana. Os animais de estimação é uma área muito interessante, porque os animais de estimação existem, nesta altura, são da ordem das centenas de milhões de animais de estimação por esse mundo fora. E consomem uma percentagem significativa da produção agrícola. E a gente fala pouco disso. São animais que são muitas vezes essenciais para serem animais de companhia às pessoas que estão a envelhecer, mas também têm um impacto sobre as questões da alimentação. Eu parava aqui, porque se calhar havia muitas mais questões que podíamos ilustrar. Portugal não tem megacidades. Megacidades são aquelas que são definidas por mais do que 6, 7 milhões de habitantes. Esse número está a crescer por esse mundo fora, portanto nós não temos, mas muitos dos efeitos de que eu falei também já se estão a verificar nas grandes cidades do Porto e não só nas grandes. O objetivo, portanto, só para repetir, é ouvir-vos falar e partilhar as vossas experiências. O objetivo também é que, no fim desta reunião, a gente possa partilhar com vocês todos os e-mails daqueles que aqui participaram, para perceberem. A gente às vezes sabe muito daquilo que está a fazer e sabe muito pouco daquilo que a pessoa está a fazer ao lado. Aliás, o que estão muito ao pé, a gente em geral não sabe nada, sabe mais daquilo que está. Nós ainda somos um bocadinho, achamos que aquilo que é feito lá fora é mais... alguns acham que é mais interessante e às vezes os colegas do corredor, a gente sabe pouco do que eles estão a fazer e, portanto, é também uma forma de partilhar isto. E para começar, eu ia, como eu disse, ia pedir a algumas pessoas para fazer uma intervenção muito breve, e a primeira a quem eu ia pedir foi a Cristina Cavaco, que coordenou o estudo sobre as cidades sustentáveis em 2020, não sei onde é que está. Está aí. 3 minutos. 3 minutos. Bem, não estava à espera que me pedisse para falar logo em primeiro lugar. Antes de mais, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E, para ser muito breve, apraz-me muito, de facto, que tenham organizado um Café da Ciência nesta temática. Nos últimos 5 anos, tive a oportunidade de estar a desempenhar funções públicas na Direção-Geral do Território, com responsabilidade nesta área, na política de ordenamento do território e da política de cidades, e de facto constatei que esta é uma matéria que é muito pouco acarinhada. E é muito pouco acarinhada do ponto de vista político e do ponto de vista científico. Portanto, estamos aqui reunidos estes 2 setores, não é? Ou áreas de intervenção, e como académica e simultaneamente tendo tido esta responsabilidade, devo dizer que é de facto uma área pouco acarinhada. Fiz, durante este tempo que exerci estas funções, tudo para trazer esta temática para o centro do debate político.
O estudo ou o quadro de referência que constitui as Cidades Sustentáveis 2020 foi muito nessa perspectiva. Portanto, é um documento de política, mas é simultaneamente um documento didático, que procura, de uma forma sistemática, simples, estruturar aquilo que são os principais conceitos nesta área, porque muitas vezes há um mau entendimento ou uma percepção desviada daquilo que é o conceito de sustentabilidade urbana, de desenvolvimento urbano sustentado, de cidade. O próprio conceito de cidade nem sempre ou tem múltiplos entendimentos e, portanto, as cidades sustentáveis teve essa componente didática. Dirigida para enfim, atores públicos aos mais diversos níveis, setoriais, mas também, sobretudo, atores locais, os municípios, que precisam claramente de definir as suas agendas locais de desenvolvimento urbano. E teve também um papel importante, julgo eu, ou procurou ter esse papel importante na preparação do novo quadro comunitário, o quadro de programação comunitária 2014-2020, que introduzia um conjunto de instrumentos de política e de financiamentos dirigidos para as cidades. E, de facto, foi possível constatar que, do ponto de vista político, é muito difícil conseguir uma articulação, uma coordenação concertada entre aquilo que são setores de política, ou seja, aqueles que estão orientados para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento local, para a coordenação, a preparação destes instrumentos de financiamento, de onde vem a maior parte do dinheiro para implementar políticas no âmbito das cidades e do desenvolvimento sustentável, e depois quem está do lado do ordenamento do território, a pensar estratégias para o território, a pensar estratégias para a cidade. E esta coordenação, de facto, é muito, muito frágil. Portanto, há aqui um papel importante nas questões de governança territorial que eu acho que temos que fazer um esforço para superar. Julgo que já terei ultrapassado os 10 minutos. Obrigada. Está bem, obrigado. Eu agora, se calhar, chamava a Sofia Morgado, que é do Centro de Investigação. Está aí. Muito bem. Microfone aqui. Está aqui um. Sofia. Boa tarde. Queria agradecer naturalmente esta oportunidade, porque é uma belíssima oportunidade de discutir um tema que é tão abrangente, que nos toca praticamente todas as áreas do conhecimento, e nem de propósito, imediatamente a seguir à minha colega Cristina Cavaco, enfim, que em áreas diferentes temos tido a oportunidade de trabalhar sobre este tema. Eu, eventualmente, pegaria aqui numa outra vertente, mais como repto. Se calhar vou dar um bocadinho de continuidade à Cristina, se calhar vou pegar também no desafio do Sr. Ministro do Ensino Superior e do Sr. Secretário de Estado, porque, de facto, nós temos aqui temos tido uma maravilhosa discussão, que é mesmo, sobre as necessidades de recuperar uma reflexão sobre a cidade e, em simultâneo, de facto, há uma fraca articulação entre o que é a produção do conhecimento, o que é a intervenção na cidade e quais são os instrumentos que nós temos para produzir, de facto, novas cidades. Se calhar há um conjunto de matérias muito alargadas que vão desde a biodiversidade, e aqui biodiversidade, tanto animais, plantas e tudo isso, mas também biodiversidade, ou pelo menos ecossistemas do ponto de vista empresarial. Eu sei que já estou a misturar muita coisa, mas a verdade é que todas estas matérias nos aparecem todos os dias e, sobretudo, têm um foco muito importante, que é, de facto, a pessoa, são as pessoas que habitam a cidade. Nem sempre a cidade é cidade urbana, muitas vezes já estou a ultrapassar por Sou Quintanilha, nem sempre a cidade é urbana e nem sempre o rural é absolutamente rural. E, portanto, aqui, de facto, há muito entendimento do que é a cidade. Muitas vezes nós estamos, de facto, muito centrados nas nossas áreas do conhecimento, e eu poria aqui a tónica, se calhar, na necessidade de transversalidade que temos que ter quando olhamos para estes temas. E a cidade é onde todos nós vivemos hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Muito obrigado, Sofia. Eu passava agora a um Nuno Marques da Costa, do IGOT, não sei se está cá. Está? Nuno? Está ali, tem um microfone
Começo por agradecer Não preciso, o convite, não mas pegando um pouco aquilo que a minha colega Sofia tinha colocado e pegando um pouco do que tem sido a evolução do nosso território e pegando, no fundo, daquilo que tem sido feito nas políticas de mobilidade, eu talvez realçasse aquilo que nós temos pensado muito sobre como crescemos, quais são os impactos que o território tem sofrido como resultado desse mesmo crescimento. Temos falado um pouco sobre transportes, mas temos tido poucos instrumentos para poder agir sobre a mobilidade. E uma das questões que muitas das vezes nós temos é que, de repente, nós pensamos que temos a resposta com um novo modo que se introduz na cidade, uma nova tecnologia que nos vem resolver a situação, mas não pensamos realmente no que é a questão de planear a própria mobilidade e, principalmente, pensar que há franjas da população que estão perfeitamente afastadas dessas novas intervenções da cidade, e nomeadamente essas novas mobilidades. E, portanto, aquilo que nós temos que pensar também é um pouco sobre como intervir, como pensar e utilizar aquilo que nós todos já conhecemos e como é que podemos intervir criando, no fundo, uma política de mobilidade, não só do modo de transporte A, B ou C, mas de uma forma integrada e pensando aquilo que também foi dito em Quito, pegando, não deixando ninguém para trás. Ou seja, não deixando os mais jovens, nem os mais velhos, nem os mais abastados ou os menos abastados. E, portanto, isso necessita, no fundo, de nós repensarmos, mas termos também instrumentos para podermos intervir sobre a mobilidade. Eu passava agora à Ana Aguiar, está aqui, do IT da FEUP. Isto é de surpresa, é de propósito. É surpresa, exatamente. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu creio que nos convidaram para vir falar do projeto que tem vindo a ser desenvolvido no Porto, de um laboratório vivo de cidades inteligentes. Começou com um financiamento europeu, mas não só, é importante dizer, foi um financiamento europeu que depois, a nível nacional, foi complementado com o N2, que era o que se chamava na altura, e conseguiu-se construir efetivamente, conseguiu-se pôr na rua, temos neste momento, são 19 unidades de sensores ambientais, que uns utilizam a infraestrutura do Wi-Fi da cidade do Porto e o anel de fibra, e outros usam a rede do Wi-Fi que está instalada nos autocarros. E, portanto, quando os autocarros passam, as unidades enviam os dados para os autocarros fazem qualquer coisa e aquilo chega ao nosso servidor. Isto está a correr há 2 anos. Neste momento, o financiamento acabou em 2015, nós fomos mantendo com outras coisas, inventando, e neste momento estamos a ter alguns problemas porque as unidades efetivamente estão a degradar-se, estão expostas aos elementos há 2 anos e eram protótipos, portanto, não, acho que foi muito bom. É preciso dizer que foi sobre isto o que é que nós aprendemos com isto tudo. Primeiro, só foi possível porque a Câmara do Porto e as pessoas que lá estavam, e houve uma mudança a meio que deu continuidade, e isto é muito importante. Portanto, quem lá estava antes abriu as portas e disse sim, nós vamos apoiar, vamos aqui dentro ver em que é que podemos ajudar, e foi muito mais com meios humanos, pessoas que nos ajudaram a instalar as coisas nos postos, não é? Eletricistas, que nós não somos propriamente. As pessoas que é preciso chamar, desligar os semáforos e fazer não sei o quê, portanto, agilizar tudo isso dentro de uma instituição como a Câmara do Porto, que é uma Câmara muito grande, era impossível sem eles. E quando mudaram, manteve-se isso. E isso foi muito importante. A outra coisa que falaram aqui, isto toca a toda a gente. Eu sou engenheira eletrotécnica, já agora isto foi feito. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E isto foi um projeto que começou com o João Barros, muita gente deve conhecer o João Barros da Veniam, e começou com um café. Olha, então, o que é que vamos fazer? Vamos pôr sensores. Toda a gente faz isso. Eu, está bem. Vamos pôr na cidade toda. Eu, estás maluco? E ele, vamos. E pronto. E fomos. E, portanto, foi assim que começou e houve muita gente, efetivamente, a ajudar isto.
E pusemos sensores e recolhemos os dados e chegamos àquele ponto que é, e o que é que nós fazemos com os dados? Porque a nossa parte, redes, a tecnologia, está tudo muito giro. Agora temos uma montanha gigantesca de dados sobre a cidade. Estamos a trabalhar com os colegas da Engenharia do Ambiente, de Química, portanto é o Departamento de Química lá na faculdade, do Departamento de Engenharia Civil, que é o planeamento, mas é preciso dizer que para esta continuidade ainda não há financiamento. É difícil arranjar financiamento. São projetos multidisciplinares. Os dados não são perfeitos como os de laboratórios, as metodologias não são as tradicionais para analisar os dados. É muito complicado e eu acho que um dos maiores desafios nisto é como pôr estas pessoas. Estava há bocado a dizer que eu, quando comecei a falar com as minhas colegas de ambiente e de planeamento, eu julguei que seria mais fácil do que falar com... Eu fiz um projeto anterior com umas colegas de psicologia e foi... Não falamos a mesma língua, claramente, e demora muito tempo até uma pessoa perceber de que é que o outro está a falar. E eu achei que seria mais fácil com o planeamento e com o ambiente. E não é. E, portanto, temos de falar mais uns com os outros. Mas a nível político é preciso haver portas abertas, apoio e menos necessidade de... É preciso ter cuidado com a projeção, temos de nos projetar todos e não uns mais que outros. E a nível de financiamento tem de haver tolerância para nós não publicarmos sempre na Science, porque as metodologias não tradicionais demoram muito tempo a ser aceites em publicações de referência. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também por levantar estas questões todas, porque eu acho que a questão da interdisciplinaridade continua a ser um dos grandes desafios na área científica e tecnológica, precisamente porque as pessoas não falam a mesma linguagem e têm que aprender. E depois também muitos dos concursos para financiamento são, em geral, em áreas muito específicas, onde sabem que vão ter um produto que possam vender. David Avelar. Está cá. Com muito prazer. Boa tarde, biólogo, e venho-vos falar de hortas. A chegar aqui à Assembleia, reparei que a Assembleia não tem uma horta, portanto esperemos que isso mude. Eu trabalho em adaptação às alterações climáticas baseada nos ecossistemas e tenho tido o prazer de estar envolvido na implementação e criação de diversas hortas urbanas de cariz comunitário. E, por defeito de biólogo, vou analisar esta questão em 3 vertentes. Aparentemente, a natureza ensina-nos que há 3 grandes fatores sistémicos que lhe conferem sustentabilidade. Um deles é a biomassa. Depois do incêndio, quando uma floresta começa a crescer, há um aumento da biomassa e isso confere-lhe resiliência. As hortas urbanas são um pequeno contributo para a sociedade a aumentar a sua biomassa e todos os serviços dos ecossistemas que aí advêm, nomeadamente a diminuição do efeito ilha de calor. Mas também aumento de impermeabilidade, etc, etc. O segundo grande fator sistémico que aparentemente a natureza nos ensina, que lhe confere sustentabilidade e resiliência, é a questão da diversidade. Com o aumento da sociedade ecológica, o número de espécies começa a aumentar. Nos projetos onde tenho estado envolvido, nós seguimos um modelo de permacultura, que eu estou envolvido num projeto de permacultura há 8 anos na Faculdade de Ciências, onde trazemos, integramos e incorporamos a diversidade como um motor e um fator que traz resiliência à horta em si, mas também aqui entra a ciência e tenho estado envolvido em hortas, em pátios escolares, onde as hortas são um objeto de estudo, onde levamos a ciência para os pátios e as crianças podem observar as diferentes espécies, os diferentes ritmos e as interações entre elas. Portanto, este segundo grande fator, a diversidade, a informação, neste caso, as hortas urbanas podem ser autênticos hotspots de biodiversidade e com um efeito, neste caso, mais terapêutico para quem as utiliza. O terceiro e último fator sistémico que confere esta resiliência é aquele que mais me deslumbra, é a conectividade. Aparentemente, na sociedade ecológica, depois do aumento da biomassa e da diversidade, as espécies, os elementos começam a conectar-se entre si. E aqui, no modelo de permacultura que nós seguimos, trabalhamos muito com as chamadas consociações, ou seja, que espécies é que gostam de estar umas ao pé das outras. Não só entre plantas, mas também agroflorestas. Pomos um pomar e debaixo do pomar é que criamos a nossa horta. E esta componente, que agora fala-se muito, Ecological Deficit Disorder, não é? Que está a aumentar muito nas cidades, em particular por esta
afastamento entre o homem e a natureza, as hortas aparentemente servem a essa componente, porque metem, a minha experiência com as crianças é muito interessante, porque vemos que elas se apercebem que uma alface demora 100 a 150 dias a crescer. Percebem que há aquelas fases, a semente, a planta, até à colheita. E essa conexão, que na cidade está muito em falta, do homem com a natureza, é importantíssima, penso eu. Não percebo muito cidades sustentáveis, mas a horta, claramente, a minha experiência, mostra-me que tem essa função. Dentro da conectividade, o que tem sido mais incrível, porque não estava à espera que sou biólogo, não sou das ciências sociais, é precisamente que é no meio de uma horta que há um encontro intergeracional entre profissões e entre estratos sociais, onde ninguém fica para trás. E isto tem sido muito gratificante ver isto, porque uma horta parece algo irrelevante, mas a minha experiência mostra-me que aqui, neste local, que muitas vezes tem criado as redes de suporte mútuo, que muitas vezes não há elementos na Faculdade de Ciências que facilitem esse processo, e é isso que eu tenho encontrado. Tenho visto montes de projetos surgirem à volta de uma horta, projetos que nada têm a ver com hortas. E, portanto, aqui, algo aparentemente irrelevante como uma horta pode cumprir uma função elementar, basilar, para aumentar e contribuir para a sustentabilidade da horta. E, por último, quem fala em horta, fala em compostor. E obviamente, que quando temos um compostor onde os resíduos orgânicos da cidade são compostados e transformados naquela matéria magnífica que é o composto, cheio de ácidos úmicos, começamos a falar em economia circular. E começamos a falar em troca de produtos e de sementes, estamos a falar também de economia circular. E como sabemos, será fundamental para este contributo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora, se calhar, pedi ao João Seixas, da Faculdade de Ciências Sociais. Está ali. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde. Bom, falar de cidade em 3 minutos é pôr o Rocio na betesga, em boa linguagem lisboeta. Eu vou diretamente ao osso, ou ao lombo, e falando de exemplos como me refere. E em relação a um conceito que para mim é particularmente relevante, e faço tudo o que tem sido dito, que é comunidade. Não faremos nada se não o fizermos em comunidade. Aliás, como humanos que somos, não é? E a cidade do futuro pode ser smart, pode ser technology, pode ser whatever, mas se não for social não será nada, não é? E dou 2 exemplos muito simples, entre muitos outros que estão a acontecer. Eu fui durante 5 anos consultor do programa Urbact, da Comissão Europeia, avaliei vários projetos ao longo de toda a Europa, e um dos que eu mais apreciei é liderado pela cidade de Bruxelas, o que também é interessante, porque Bruxelas não é só a Comissão Europeia, é como Lisboa, quando eu vou ao Porto digo que Lisboa também é a cidade, não é só o Terreiro do Paço. E o objetivo é que tudo o que é consumido a nível de alimentação em Bruxelas e com as 11 cidades parceiras de diferentes países da Europa, até 2030, 50% de tudo o que é consumido seja produzido na região urbana. Urbana metro, claro, não é? E, portanto, há uma série de elementos, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, quer do lado da tecnologia, quer do lado da ação social, que são englobados num único projeto, obrigatoriamente interdisciplinar, para trabalhar em conjunto dentro de cada região urbana, com as universidades, obrigatoriamente também com os centros de conhecimento, com os centros políticos, com as instituições, e, o que é também muito estimulante, com diferentes cidades da Europa, não é? E, portanto, é a partir daí que se podem fazer caminhos também demonstrativos do que é que se pode mudar. O segundo exemplo, ligado à comunidade, que eu também coordenei, e que está aqui a arquiteta, ou estava a Helena Roseta, que conhece bem, que é a reforma das freguesias de Lisboa. Aqui em Lisboa fizemos uma reforma profunda das juntas de freguesia, que não é de todo similar, de forma alguma, à reforma que foi feita nas freguesias do resto do país. Aliás, os princípios que subjazem à reforma das juntas de freguesia de Lisboa são os mesmos com que fazem com que eu não concordo com a outra, mas isso são outras questões políticas, estamos nesta casa. Mas o objetivo é justamente aproximar os espaços políticos, os espaços da decisão, dos espaços da comunidade. E a partir daí, finalmente, abrimos as portas para que os cidadãos se sintam mais próximos de como se faz política, no caso, a nível dos espaços urbanos, não é? Vivemos épocas de profunda transição, sentimos-nos todos bastante desorientados, sabemos que o que aprendemos até agora é claramente insuficiente e, portanto, a única forma é trabalharmos em comunidade e a começar desde logo com as comunidades científicas. Muito obrigado. Muito obrigado também pelos exemplos. Eu passava agora à Teresa de Paço. Teresa, tem o microfone.
Eu daqui a pouco vou deixar de chamar nomes e vou pedir que ponham o dedo no ar quem quiser falar. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu posso-vos falar um bocadinho da nossa experiência no ISA com um projeto que começou muito pequenino. Tivemos financiamento da FCT durante um ano para instalar um projeto que tem a ver com coberturas verdes. Foi instalado em conjunto com os colegas da Faculdade de Ciências, está ali o Ricardo, como representante da equipa de lá. E aquilo que nós tentámos fazer foi criar, ao fim e ao cabo, protótipos de coberturas verdes em que conseguíssemos ensaiar diversas modalidades. Com que objetivo? Nos países do norte da Europa, as coberturas verdes existem há muitas décadas, são muito mais vulgarizadas do que aqui. No entanto, nós temos um fator acrescido de dificuldade, que é lidar com verões quentes e secos, o que nos obriga normalmente a recorrer à rega. A rega significa gastar mais água, gastar energia para pôr o processo a funcionar e, portanto, é assim um trade-off que pode não funcionar como nós à partida esperaríamos. Portanto, o nosso objetivo foi encontrar uma solução que permitisse, no sul da Europa, nestas condições difíceis que nós temos, porque depois no inverno temos o oposto e temos as cheias, portanto, nós temos tudo. É fantástico. E tentámos então arranjar uma solução que fosse de encontro a esses problemas. Aquilo que fizemos foi pegar em algumas plantas autóctones, portanto, naturalmente adaptadas a um clima mais seco e mais quente, logo necessitando de menos água de rega, e fizemos então os nossos protótipos, os nossos ensaios no Instituto Superior de Agronomia. Temos isso ainda a funcionar, já de forma mais ou menos autónoma, e depois juntámos uma coisa muito interessante, levámos a coisa ao extremo e tentámos fazer com os colegas de ciências uma cobertura tipo em que não fosse preciso regar. Será que é possível? E, de facto, tentámos, utilizámos musgos para fazer isso, perfeitamente adaptados a um clima seco, em que nunca regámos. Temos alguns resultados muito interessantes, sobretudo quando associamos todas as plantas, tanto os musgos como as plantas vasculares, pusemos tudo em conjunto e chegámos à solução que para nós foi a mais interessante. Em vez de termos uma única planta, uma única espécie, quando tentámos reunir tudo, chegámos ao resultado mais interessante. Eu podia falar durante muito tempo das vantagens das coberturas verdes. Não vamos por aí, são muitas e se calhar fico por aqui. Eu ia pedir mais uma intervenção do Rui Fragoso, não sei se está aqui, e depois também ia, antes de começar, também ia lançar o desafio para os deputados que estão aqui muitos deputados, não sei se querem fazer perguntas. Se quiserem intervir e fazer perguntas, estão aqui muitos especialistas. Também queria que as perguntas fossem muito curtas, para quem quiser, como é óbvio. Mas tem a palavra. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com tantos ilustres colegas. E eu gostava talvez de tocar no primeiro desafio que há pouco o professor Quintanilha mencionou, que é a questão da energia. Não é propriamente um caso de sucesso que trago, porque diria que não é algo que se consiga resolver simplesmente com um caso de sucesso, mas gostava talvez de focar na principal fonte de energia que considero que deve ser ressalvada, que é a questão da eficiência energética. Eu diria que não é um caso de sucesso porque em Portugal só nos últimos anos é que as questões ligadas com a eficiência energética começaram a tomar mais relevância, eu diria talvez nos últimos 10 anos, mas se virmos uma perspectiva de copo meio cheio, o facto de a eficiência energética já ser hoje um dos principais drivers em muitos domínios é realmente muito positivo. Diria talvez que no setor dos edifícios, talvez seja aquele setor onde há um grande potencial e diria que esse potencial está cada vez mais hoje identificado e disponível para se traçar as estratégias futuras. Se olharmos a título de exemplo para os últimos 10 anos, aquilo que foi possível cadastrar dos nossos edifícios, nós conseguimos ver um universo de 1,25 milhões de edifícios, mais de 2 milhões de medidas de melhoria identificadas em concreto daquilo que é intervenções no nosso património, poupanças de energia na ordem de até 800 milhões de euros por ano que se consegue garantir a famílias, Estado e empresas, e portanto é um potencial muito relevante.
Mas mais do que as questões de energia, gostava de focar também nos outros benefícios que normalmente não são ainda bem compreendidos para além de energia. E falo em concreto naqueles que se ligam com o conforto das pessoas, as questões da saúde que derivam também da energia, da implementação da eficiência energética, a melhoria da saúde, as questões da produtividade, da diminuição do absentismo, da valorização do nosso edificado, e estes benefícios hoje estão cada vez mais aflorados, começa a ser cada vez mais possível compreendê-los e identificá-los, julgo, para terminar, que é com agrado que vejo que as questões nomeadamente da reabilitação e da eficiência energética começam no dia a dia uma relevância muito interessante. Muito obrigado. Eu agora, se calhar, ia pedir, estão aqui 2 jovens que vieram das escolas. Eu, se calhar, pedi a um deles que fizesse a sua intervenção. Não sei qual é que quer falar primeiro. Boa tarde, chamo-me Marco Magriço, sou do 7º ano, Escola EB23 João Vilareia, de Loures. Agradeço por me terem convidado, a mim, a minha professora e ao meu colega, e saúdo todos os presentes, já agora. E nós estamos a desenvolver o projeto da Janela à Minha Escola, em que visamos encontrar não, mas sim esclarecer e dar a perceber à nossa sociedade local e não só a sustentabilidade necessária e aqueles cuidados que devemos ter para conseguir termos uma região mais ecológica, com mais dinâmica, sustentável, digamos, sustentável. É por isso que cá estamos. Muito bem. Não sei se o outro jovem que está cá também gostaria de dizer alguma coisa, ou se a professora também queria falar um bocadinho. Então, eu participo neste projeto já há 3 anos, desde que a nossa assessora nos introduziu a este projeto, falou-nos que íamos ter de estudar a várzea costeira de Loures a nível geológico, biológico, hidrológico e também histórico e climático. E na altura eu pensei que talvez não fosse um projeto que iria dar grandes frutos, porque eu via a várzea de Loures todos os dias, porque vivia envolvido com ela, e pensava que não iria aprender nada de novo. Porém, ao longo do projeto, eu fui percebendo que existem muitas coisas com as quais nós lidamos todos os dias que nós não conhecemos assim tão bem. Atualmente, já depois de ter participado em vários eventos em que apresentámos o projeto, eu descobri bastantes coisas sobre essa área que eu desconhecia e senti-me mais relacionado com o meio onde eu vivia. E aprendi que nós devemos sempre nos focar nos locais onde vivemos também, para tentar conhecer e para tentar estudá-los e tentar sustentar, né? E se nós todos tentarmos fazer isso com os locais onde vivemos, o mundo ou a sociedade inteira será sustentável, porque se cada um sustentar o que tiver, tudo acabará por ser sustentável. Eu gosto desse optimismo. Muito.